Olá, seja bem-vindo à conversa. Hoje uma conversa muito especial sobre os homens do Presidente. E quando falo nos homens do Presidente, falo nos treinadores do Futebol Clube do Porto. Hoje, Presidente, obrigado por estar connosco nesta conversa muito especial. E a dizer, hoje temos aqui a companhia em foto dos 13 campeões nacionais pelo Futebol Clube do Porto. Temos também Vítor Fernandes, que conquistou, para além de uma supertaça, uma taça intercontinental. Outros treinadores ganharam também supertaças, mas vamos falar um pouquinho todos eles, mas vamos falar do essencial, que é do caráter e da competência e das competências de cada um e desta decisão que é aquela que não é colegial desde o início e da qual o Presidente não abdica, a decisão sobre o treinador. Sempre disse, a decisão sobre o treinador é a mais importante do ano? Sem dúvida, a escolha do treinador vai ter uma influência na vida do clube através do que for o futebol, porque o Futebol do Porto é, em primeiro lugar, um clube de futebol, tem o futebol no próprio nome e é evidente que se escolhermos bem, o sucesso é mais fácil, se escolhermos mal, o insucesso está à porta, de modo que eu nunca escolho sozinho, ouço sempre a opinião de todos sobre vários nomes. A única coisa que está combinada e todos que eu sempre convido para a direção, a decisão última é minha. E porquê? Porque assim sou eu que assumo a responsabilidade. Se correr mal, não é a direção que fica vinculada, sou eu. Se correr bem, estamos todos vinculados, porque muitas vezes, ou a maioria das vezes, a opinião dos que eu consulto coincidem com a minha escolha. Presidente, a primeira grande escolha é ainda uma escolha como chefe de departamento de futebol, que é de José Maria Pedroto, que eu diria que é uma escolha mútua. O Presidente já o explicou também. Pedroto escolheu o Presidente escolheu o Pedroto, há aqui uma simbiose. Naquela altura havia já um conhecimento grande do que é que significava Pedroto em termos de competências para o treino, já tinha passado pelo Futebol Clube do Porto, conquistado uma taça de Portugal, e havia também a ideia por parte do Presidente que era Pedroto que podia desbravar o caminho consigo. Era só Pedroto que conseguia desbravar esse caminho? Naquela altura, eu conhecia o Pedroto ainda dos tempos dele jogador. Quando veio para o Porto, do Belenenses, foi na altura a transferência mais cara do futebol português, custou 400 contos, que era muito dinheiro, e ele tinha um café, que era o Café Polo, ali perto da nossa sede. E ele estava lá sempre, quando não havia treinos, a jogar o seu dominó, e eu vinha muito à sede, porque tinha as secções, e depois do banco em que trabalhei, Português do Atlântico, ia lá e parava muitas vezes no Apolo, e dava-se até uma coincidência curiosa que o meu irmão, o falecido José Eduardo, que era médico, tinha o consultório por cima do Café Apolo, de modo que encontrávamos muitas vezes. Cheguei sem eu estar ligado ao futebol, a jogar dominó com ele, e mantivemos ali uma relação e gostávamos muito de falar futebol. Ele era um livro aberto e ele também gostava de ouvir as minhas opiniões, e dá-se até um facto curioso, quer dizer, o Pedroto, antes de vir para o Futebol Clube do Porto comigo, vai para o Boa Vista, e quem conhece o Pedroto para ir para o Boa Vista é num jantar em minha casa, que nada tinha a ver com futebol, onde o Pedroto estava, numa casa que eu tinha no Mindelo, e onde estava também o Sr. António Pinto Sousa. E estivemos a falar de futebol até às 4 da manhã, e o Pinto Sousa ficou encantado com ele. Quis logo levá-lo para o Boa Vista, mas ele já tinha dado a palavra ao Setúbal, e disse-lhe: olha, eu vou fazer este ano em Setúbal, se daqui a um ano estiver interessado que eu venha para o Boa Vista, se não for para o Porto eu venho para o Boa Vista. E foi assim que ele foi para o Boa Vista, por meu conhecimento direto com ele, e porque o Pinto Sousa era, como ainda é, visita de minha casa. Entretanto, ele está no Boa Vista, o Boa Vista faz aqueles campeonatos e vence taças, e o Futebol do Porto estava num período mau, e eu fui convidado para diretor de futebol.
fui diretor do segundo mandato do Dr. Américo Sá, ele convidou-me para diretor de futebol e eu pus várias condições, uma delas era ser eu a escolher o treinador. Quando o escolhi, disse que era o Pedroto. O Pedroto teve uma reunião com alguns diretores de então, não gostou da maneira como me trataram e disse-me, não vou. Quando vieram falar comigo, eu disse, não vou porque vocês não souberam conquistá-lo, porque antes dele ter dito que sim, já lhe estavam a querer impor a equipa de adjuntos dele e ele não aceitou isso. Portanto, ficou sem efeito. 2 anos depois, as coisas estavam de facto a correr mal e o falecido e querido Dr. Américo Sá visitou-me no meu escritório para me convencer a eu tomar conta de futebol. Havia eleições, estávamos no princípio do ano e havia eleições em abril e ele queria que eu tomasse compromisso e eu disse que não e já sabia que se dissesse que sim, que era com o Pedroto. Eu teria que ser o Pedroto o meu treinador. E ele disse que aceitava, mas eu não aceitei, achava que já tinha sido dirigente de Futebol Clube do Porto, já estava tinha a minha vida encarreirada para outro assunto. Foi na célebre noite, em 28 de janeiro, que estávamos todos no Orfeu e estava um grupo de boavisteiros em que toda a gente gozava comigo porque o Porto estava em sexto e o Boa Vista estava a disputar o campeonato com o Benfica. E aquilo deu-me tanta comichão que eu levantei-me, é daí que vem a célebre frase, e disse para o professor Hernani Gonçalves, disse-lhe ao prof, fixe esta frase, largos dias tem 100 anos. E no dia seguinte, de manhã, telefonei ao Dr. Américo Sá, quem na véspera tinha dito que não, e disse, doutor, o convite de ontem ainda é válido? E ele disse, está a brincar comigo? Claro que sim. E onde é que você está? E eu disse, olha, estou ainda em casa. Então podemos nos encontrar no Capa Negra, que ele morava ali em Guerra Junqueiro. Perguntou, o que é que se passou? E eu contei-lhe, tiveram a gozar, o Major Valentim Loureiro dizia, enquanto eu estiver no Boa Vista, o Pedroto nunca irá para o Porto não tem categoria para ter o Pedroto e tal, e eu estou disponível, desde que seja o Pedroto o treinador e a escolha de jogadores seja feita pelo treinador e por mim, naturalmente dando satisfações ao Presidente de tudo o que fizermos. E ele aceitou, eu nesse dia, portanto no dia 29 de janeiro, fui à casa de Pedroto, expliquei-lhe a situação, garanti-lhe que seria eu o responsável, ele comprometeu-se, passado uns dias, no máximo segredo, porque ele estava a treinar o Boa Vista, ainda tinha uma taça de Portugal para disputar, e estava a disputar o campeonato, e no dia 29 de janeiro ele assinou o contrato na minha casa em Mindelo, na presença do Dr. Américo Sá e do Sr. Alfredo Basto, que era o tesoureiro. Daí, portanto, ele vem para o Futebol Clube do Porto, por minha vontade, até sem grande vontade. Mas também só vinha por si. Só você é que o conseguiu também encantar, digamos assim. Senão ele não vinha. Ele tinha a ambição de vir para o Porto, mas dizia-me sempre que não tinha garantias, sabia como aquilo funcionava. Eu lembro-me de ser diretor do Futebol Clube do Porto, das modalidades amadoras, não tinha nada a ver com o futebol. E a escolha de um treinador ou da vinda de jogadores era decidida em reuniões, em plenários de direção com 20 e tal diretores. Era um colégio. E o voto do diretor de futebol valia tanto como o da pesca desportiva ou do ténis de mesa.
portanto era absolutamente ingovernável. Ele sabia que era assim, eu também sabia, portanto, uma das condições que eu pus para vir para o futebol é que isso acabava e as escolhas do futebol eram só minhas, do treinador e do presidente. Presidente, o que é que o encantou? Há pouco dizia que Pinto Sousa ficou logo encantado com Pedroto. O que é que o encantou em termos de personalidade, de competências em Pedroto para ser uma escolha única? Ou era ele ou ele? Porque eu conhecia, como disse, ainda ele jogava, depois teve um percurso, foi treinador do Júnior de Sol Porto, depois foi o primeiro campeão europeu com as seleções que eu vi os jogos todos, no tempo do nosso guarda-redes Rui, do Serafim, do avançado, acompanhei essa carreira e acompanhei sempre a sua vida como amigo, não sem pensar nunca que um dia iríamos estar juntos. Mas de olho nas suas competências? Porque Primeiro, porque percebia, adorava ouvi-lo de futebol, porque ele estava adiantado 50 anos dos conceitos que tinha de futebol, a coerência dele, a maneira de ser dele, o ser, quando criava um objetivo, não tinha medo de nada, ia para a frente e até conseguir, isso encantava-me, de modo que eu achei, e ele também achava que iríamos fazer uma boa dupla, portanto tinha que haver a vontade dos dois e a aceitação do presidente para que nós pudéssemos trabalhar à vontade, e assim aconteceu e conseguimos nesse período vencer 2 campeonatos e uma taça ou 2, portanto foi um tempo em que ficou célebre que eliminamos o Manchester United, ganhamos 4-0 aqui nas Antas, fizemos exibições fantásticas, portanto acho que foi um bom período e que se justificou a confiança que eu sempre pus e o que acreditei nele como um grande treinador e um grande estratega e um grande condutor de homens. Presidente, em 2 fases, depois como Presidente Pedroto é a escolha natural em 82, o Presidente soube, em determinada altura, percebeu em determinada altura, tinha que ser a voz do Porto, a voz do Norte. E Pedroto complementava. Isso era também uma das... Porque, para além da parte tática desportiva, havia depois esta parte também comunicativa, em que ele acompanhou o Presidente. Ou seja, o Presidente não estava a falar sozinho, tinha alguém que o acompanhava e que reforçava. É verdade. E o que me agradava mais é que o Pedroto não tinha aquele discurso por eu ter, nem para me agradar. Nem eu tinha esse discurso, porque já o tinha, antes de formarmos a dupla, tinha-o por convicção. De modo que os ideais dele, em termos de região, em termos de combater Lisboa, não porque a cidade seja bonita ou os lisboetas sejam maus, porque os piores são os que são de fora e se instalam lá, éramos contra aquele centralismo que já havia e que infelizmente continua a haver. Mas, repito, o que me agradava não é porque ele não defendia aquilo por eu defender, nem defendia aquilo para me agradar. Ele defendia aquilo convictamente, como eu ainda hoje defendo esses princípios por convicção, não é para agradar a ninguém, porque só tenho arranjado problemas com isso. Presidente, havia também, Pedroto chega ao Departamento de Futebol e muda muita coisa, acaba desde logo com o café dos adeptos que estavam ali próximos do balneário, aumenta o Departamento médico, escolhe uma equipa técnica de várias valências. Foi ele que o iniciador das equipas técnicas. E o Presidente está por cima, obviamente, a sancionar tudo isto, primeiro como chefe do Departamento de Futebol, depois como Presidente. É nestes momentos também que percebe o quão avançado o Porto pode ficar naquele momento com esta... Eu quando contratamos o Pedroto, eu já tinha quase que a convicção segura
tinha a convicção segura de que tínhamos que ter êxito, porque íamos estar muito adiantados em relação aos outros e tínhamos nos outros também as constituições das equipas, era muito como era aqui, portanto achava que íamos dar um grande passo. Eu lembro-me de uma ocasião, era presidente o Sr. Pinto Magalhães, e foi à discussão quem é que ia ser o treinador. E quando passou pela minha vez, eu disse, não dou opinião, que eu entendo que isso devia ser o futebol a escolher. E passou a ronda, éramos 20 e tal, e há um diretor que propõe um treinador, não vou dizer o nome até porque já faleceu, um treinador, e eu ri-me, porque achava um absurdo. E o presidente Pinto Magalhães disse assim, Jorge, riu-se, eu disse, ri. Se o senhor puder dizer quais são os argumentos para propor esse senhor, e então esse diretor disse, bem, ele é muito sério e muito competente, muito sério e muito trabalhador. E eu disse, ó senhor presidente, então eu tenho uma proposta, então faz favor. E eu disse, ele não é mais sério nem mais trabalhador que eu, se é isso que chega para ser treinador do Porto, posso ser eu. Pronto, as pessoas riram-se, o diretor em questão ficou um bocado chateado, mas transmitir-lhe aquilo que eu pensava, e depois acabou por ser escolhido um indivíduo. Quando chegou um tal Paulo Amaral, que já não sei se ainda se lembra, um tal Paulo Amaral que afinal não era treinador, era preparador físico, e veio como treinador e esteve meio ano a treinar Futebol Porto, fruto dessa maneira de escolher o treinador, e que eu acabei imediatamente com isso porque era impossível. Presidente, o diálogo era permanente entre o Presidente e Pedroto, de tal forma que eu lembro perfeitamente de ouvir a esposa da Dona Cecília falar das vezes em que vinha à janela à meia-noite e o Presidente conversava com José Maria Pedroto dentro do carro, sob uma nuvem de fumo, não é? Que era do tabaco, e que às 4 ou 5 da manhã ainda lá se mantinham do que é que versavam essas conversas? Sobretudo de futebol e muitas vezes do estado das nossas convicções em termos de país e de cidade, e ficávamos. O Pedroto era um conversador nato, era um homem super inteligente, era um prazer falar com ele, de modo que nunca fui um homem de me deitar muito cedo, ele também não, e lembro-me que ela de vez em quando abria a luz da casa para lembrar que estava em casa, mas nós continuamos, não seria às 4, mas às 2h30 estávamos ali a conversar. Era um prazer conversar com ele e praticamente encontrávamos-nos diariamente. E, portanto, podemos aqui depreender que quando muita gente diz que esta dupla, no início, o Presidente e José Maria Pedroto começaram a criar os alicerces deste Porto, depois Pedroto deixou-nos cedo, com 56 anos de idade, muito se vai àquilo que foi a escolha do Presidente e àquela escolha que diz que é fundamental. Sim, fundamental. Que é do treinador. A partir daqui não deixou de ter qualquer dúvida que essa era a decisão. Não tinha dúvida, porque estava marcado com as escolhas dos anteriores, não é? Das anteriores direções de que eu fazia parte, embora não participasse. Dei-lhe esse exemplo de Pinto Magalhães, mas recordo-me uma ocasião que discutiu a direção quem era o treinador, acharam que por causa do passado que podia ser um magiar, e então resolveram ir ouvir a opinião do Bela Gutmann, que tinha sido campeão do Futebol Porto em 1958, foram ouvir para ele indicar. Já ele estava desatualizado e fora do futebol. A nossa surpresa, quando no dia seguinte aterrou então no aeroporto de Pedras Rubras o Presidente com o Bela Gutmann, porque quando ele foi pedir opinião de um treinador à imagem dele,
ele disse, sou eu ainda estou pronto para treinar, e veio ele treinar. Quer dizer, como tinha que correr, coitado do senhor, já não estava em condições de treinar. Portanto, eu estava muito marcado por aquilo que tinha vivido como diretor, mas sem interferência no futebol. Então foi uma questão daí eu não ter entrado para o futebol 2 anos antes, quando fui convidado, e só entrar 2 anos depois, quando foram aceitas as minhas condições. Pedroto, eu imagino que na cabeça do Presidente seria um treinador quando entra em 82 para percorrer os anos 80 todos. E, portanto, a perda de Pedroto cria aqui uma necessidade de apostar num outro treinador. Pedroto teve risco, mas era um risco calculado, digamos assim, pelo trajeto anterior. Artur Jorge é o primeiro treinador em que aposta de grande risco. Muito jovem, vindo de um trabalho em Portimão, com uma equipa com poucas competências, em que era posto em causa. Foi um risco muito grande apostar em Artur Jorge e uma personalidade completamente diferente, embora um delfim de Pedroto. E eu lembro-me, eu conheci o Artur Jorge, ele era júnior do Futebol Clube do Porto, porque eu andava nas secções e tínhamos ali contactos, treinava-me, por exemplo, estava no boxe que treinava no Estádio das Antas, encontrávamos e ele, natural, era um jovem, aqui do Porto, era como eu, de ser de Feita, portanto nós tínhamos alguma relação pessoal de simpatia e eu era um apreciador da maneira dele jogar. Infelizmente ele foi cedido para a Académica por troca de um jogador que não resultou, o Manel António, que era uma ótima pessoa e que creio que ainda é vivo, uma ótima pessoa, um lutador, mas que não tinha a classe que o Artur Jorge depois teve, tanto na Académica como mais tarde no Benfica. E reconhecia intelectualmente e a maneira dele ver o futebol, que às vezes falávamos, que com condições e apoio tinha que resultar. E eu lembro-me quando o Pedroto, e depois tinha conhecimentos dos métodos do Pedroto, porque tinha estado com o Pedroto como adjunto em Guimarães. Portanto, tinha a escola do Pedroto. E quando eu disse ao Pedroto que já estava doente e já sabia, porque infelizmente houve um período em que ele estava e eu sabia e ele não, foi um período muito doloroso, e ele achou que era uma boa escolha. E eu fui a Lisboa e fui almoçar com o Artur Jorge num restaurante chinês que havia ali perto do Hotel Altos. Aí conversamos, falamos de tudo, contou-me histórias lá do que tinha passado no Portimonense, e ali eu disse, olha Artur, agora vamos aos finalmente, eu quero que você para o ano seja o treinador do Porto. E ele ficou muito admirado e disse, você tem coragem para me convidar, depois de eu ter descido, ele desceu com o Portimonense e o Belenenses, onde ele tinha estado, também tinha descido. Ele disse, você tem coragem de me convidar, Porto? E eu tenho, a não ser que você não tenha coragem para vir. E ele disse, não, se não se sente capaz ou não tem coragem, então eu retiro o convite. E ele disse, não, consigo, vamos para a frente. Eu disse, olha, mas não é para ir para lá por ir, é para ganhar. E ele disse, vamos ganhar. E veio então convicto e a acreditar no projeto. E felizmente foi um projeto de sucesso, que foi o primeiro campeão europeu, o primeiro português a ser campeão europeu, e foi o treinador que nos deu o primeiro título internacional. E o presidente, o primeiro título de campeão nacional. Há aqui um dado curioso. O primeiro jogo europeu de Artur Jorge no Porto é com o Wrexham, e a primeira eliminatória é eliminado, e depois o último jogo antes da segunda passagem é o título europeu com o Bayern de Munique, antes depois de regressar ao Futebol Clube do Porto. Nesse jogo com o Wrexham, o presidente
chegou a pôr as mãos à cabeça e a pensar no que é que eu me fui meter com esta escolha, ou não? Não. Sabe, se tivesse vindo aqui, aquilo era um clube, por isso é que eu digo sempre nos sorteios que não se sabe quando é bom, quando é mau. Viemos muito contentes pelo Wrexham e depois fomos eliminados. Se chegássemos aqui e o Wrexham tivesse sido superior e nós tivéssemos jogado muito mal, eu ficava atrapalhado. Agora, foi uma noite, deve-se lembrar, era um temporal, a bola no pontapé de baliza, a bola ia e vinha outra vez quase para o mesmo sítio. E estava 3-0 à meia hora, parecia fácil, não é? E depois foi uma chuva que era impossível. Eu acho que não compreendo ainda hoje como é que o jogo não foi interrompido. E mesmo assim ganhamos 4-3. Mas foi absolutamente acidental. Lembro de um golo num canto que o guarda-redes pôs as mãos no ar e quando a bola ia a chegar desviou porque apanhou uma rajada de vento e foi para a baliza. Portanto, lembro-me nessa altura ter dito calma, que isto foi um acidente, não vamos agora desistir do nosso projeto. As suas conversas com Artur Jorge eram diferentes das conversas com Pedroto, não havia se calhar tanta proximidade. Artur Jorge, na intimidade, para quem o conhece, era uma personalidade muito diferente de Pedroto. Na intimidade, quando digo na intimidade profissional, como é que era a relação com Artur Jorge? As conversas do Pedroto, 90% eram sobre futebol. Sobre o futebol internacional, sobre o passado, projetar o futuro, sempre com novas ideias. O Artur Jorge era 50-50. O Artur Jorge gostava de falar de literatura, gostava de falar de música clássica, e eu também gostava, portanto também falávamos disso. É evidente, também falávamos de futebol, sobretudo do Futebol Clube do Porto, do que necessitávamos, mas não era como o Pedroto. O Pedroto era um obcecado pelo futebol. O Artur Jorge gostava, a sua vida era o futebol, mas o seu intelecto não estava virado exclusivamente para o futebol. Eram conversas interessantes, mas que não tinham nada a ver com os projetos desportivos do Pedroto e a intensidade com que vivia o clube e o futebol. Nestas duas primeiras escolhas, Presidente, recaem estas duas primeiras escolhas sobre antigos jogadores, Pedroto e Artur Jorge, tinham essa experiência, mas dois homens formados a nível internacional, um em França, outro na antiga RDA, na Alemanha de Leste, com notas excelentes, os melhores dos seus cursos de treinadores, aliás, poucos passavam nesses cursos. Sentiu que quando nestas conversas e na sua escolha, que houve impacto desta formação, que foi importante ter treinadores com esta formação que era algo novo na altura? Eu lembro-me que a tese do Pedroto, que foi na altura o início de uma teoria, foi sobre a mudança de velocidade de um jogador em plena jogada. Não é a velocidade do jogador, o jogador vai a correr e de repente explode. Foi sobre isso, as vantagens, e eles ficaram todos convencidos, e o Pedroto passou com uma nota altíssima, e que era muito difícil tirar esse curso, porque os franceses eram muito esquisitos com os estrangeiros. O Artur Jorge foi uma escola diferente, foi a escola da República Democrática Alemã, foi com muito mais tempo, esteve lá, portanto as ideias e os conceitos de futebol eram um bocado diferentes. Pedroto jogava, muitos antigos jogadores diziam que o tic-tac do Guardiola já existia no tempo do Pedroto. Isso também encantava os adeptos. Artur Jorge, claro. O Porto tinha um futebol também muito bonito, mas se calhar também à luz dessa nova escola, dessa escola da RDA, se calhar mais direto. Houve esta diferença entre os dois? Houve. O Porto, no tempo de Pedroto, jogava muito bem, tinha uma boa equipa, mas não teve jogadores como teve o Artur Jorge, não é? Vou começar pelo guarda-redes, o Zazi, que foi dos melhores guarda-redes que passaram pelo Futebol do Porto. Teve o Madger, que foi o jogador mais completo que passou pelo Futebol do Porto. Apanhou o Gomes no seu expoente máximo. Tinha uma
uma excelente equipa. Agora, é evidente, quando se tem jogadores desse valor, mais necessário é ter treinadores com personalidade e consigam fazer uma equipa. Falar nisso, nessa personalidade, muitos dizem também, agora falando de Artur Jorge, todos os que estiveram naquele balneário, e o Presidente esteve lá, aquele discurso ao intervalo de Viena, que foi um catalisador. Quem olha para Artur Jorge e de fora, se calhar acreditaria que não seria o treinador tipo de fazer aquele discurso de repente de motivação extrema no intervalo do jogo. Tem razão, porque ele era às vezes era tímido e sabia muito de futebol, sabia preparar perfeitamente a equipe, mas às vezes nesses momentos eu lembro-me, por exemplo, que quando fomos jogar à Dinamarca, creio que nos quartos de final contra o Brøndby, ele estava perfeitamente, não digo que vencido, mas não sentia aquela garra, e eu tive que lhe dizer, juntei tudo, e até fui eu que falei, veja lá na véspera, à noite fui eu que falei com a equipa e com ele, e pronto, e eu lembro, quando fomos para Viena, em 87, não vou pôr o nome, mas houve um jogador que de manhã foi para o sauna. Um jogador de manhã foi para o sauna e ele disse, este gajo já não vai jogar. E eu disse, Artur, meta na cabeça uma coisa, ir ao sauna se calhar até lhe fez bem. Agora, nós temos que ser campeões. Nós não vimos aqui, nós vimos armados em cordeirinhos para a matança, mas nós vamos ganhar. E lembro que ele disse, está assim com essa... E eu disse, tenho a certeza, nós não vamos agora, por causa de um sauna, estragar o grande objetivo. Nós ou somos campeões europeus hoje ou nunca mais. Nós não é ficar na história do Futebol do Porto, nós vamos ficar na história do futebol. Porque um clube de uma cidade mais pequena, sem recursos, ser campeão europeu contra um monstro como era e é o Bayern de Munique, nós vamos ficar na história. E ele disse, você tem razão. E aí eu senti que ele ficou convencido que íamos ganhar. E acho que aquilo que ele disse no intervalo foi fruto da convicção com que ficou, porque ele disse aos jogadores, é hoje ou nunca mais, vamos ficar na história. Tal, e empolgou de facto os jogadores. E a segunda parte, então a parte final foi mesmo de quem está louco, no bom sentido, por conquistar a vitória, como conquistamos. Quando se atinge o teto da Europa, como é o caso com o Artur Jorge, e depois dois treinadores tão marcantes, o Artur sai, a escolha é ainda mais difícil, porque dali para cima já pouco há. Havia a Taça Intercontinental, claro, mas ser campeão da Europa é, sim, digamos assim, aquele topo. Dali, ou seja, cair dali era fácil. O trambolhão é que podia ser maior ou menor. Felizmente o Porto não deu esse trambolhão, ganhou 4 competições no ano a seguir com Ivites. O ter optado por um treinador mais velho, com experiência, campeão noutros países, de uma escola de futebol também conhecida, a escola croata, teve a ver com isto, com tentar amparar um bocadinho e um treinador estrangeiro o ano a seguir? Não, o Artur Jorge saiu do Futebol do Porto e ainda tinha contrato. Só que estava numa situação muito delicada que eu, como amigo e como ser humano, compreendi. A sua mulher estava muito doente e absolutamente não convivia praticamente com ninguém, e ele pôs-me a questão que o sonho dela, que era morrer em Paris. Queria morrer em Paris, sair daqui, não queria que a vissem, e tinha a possibilidade de ir para o Matra Racing. E eu, que sabia que isso tudo era verdade, deixei-o sair, sem inclusive qualquer indemnização, porque compreendi o problema terrível da sua vida e da sua mulher. E depois entendi que era necessário
mudar um bocadinho de esquema, não podia ser ninguém igual para evitar comparações, porque se viesse um treinador da escola de Pedroto, da escola de Artur Jorge, ia ser sempre comparado nos mais pequenos pormenores, e achava que a comparação, fosse quem fosse que viesse, ia ser sempre negativa, porque fazer melhor que o Artur Jorge, fazer melhor que o Pedroto, ser melhor do que os dois, eu achava, posso estar enganado, mas era a minha convicção que era impossível. Portanto, eu dizia, quem vier, entra logo a perder. E então resolvi procurar um treinador com prestígio, que tivesse uma noção do futebol para ganhar, porque há muitos treinadores que se não perderem já não é mau, tinha que ser um ganhador. Conheci o Tomislav Ivic, conversei com ele, fui a Geneve, tive um almoço com ele, fiquei encantado com as ideias dele, com o entusiasmo dele. Nesse dia ele já escreveu táticas nos guardanapos, que era o que ele gostava de fazer? Já andava, fizemos logo, ele conhecia a equipa do Porto, começou logo a desenhar os jogadores, e vi que ele não tinha medo, porque também pegar numa equipa que tinha sido campeã europeia, não era qualquer um que arriscava, mas ele tão convicto, sim senhor, e mostrou-se logo entusiasmado com o projeto, que nesse dia não assinamos lá nada, mas ele ficou assente que seria o próximo treinador, e passado uns dias veio aqui, assinamos o contrato e venceu o campeonato com 15 pontos de avanço, quando a vitória só valia 2, foi campeão, portanto com esses 15 pontos, e ganhou a Taça Intercontinental e a Supertaça Europeia. Portanto, foi a Taça de Portugal contra o Vitória ainda, Portugal também. Portanto, foi um treinador que ficou marcado pelos êxitos também na história do Futebol Clube do Porto. Um treinador extrovertido. Extrovertido, uma pessoa fantástica. Eu um dia fui a Paris, que nem tinha nada a ver com o Futebol Clube do Porto, e encontrei-o no aeroporto. E ele ia com o emblema de brilhantes que eu lhe dei. Quando ele veio, dei-lhe o emblema de brilhantes do Futebol Clube do Porto, e ele tinha o emblema de brilhantes na lapela. E eu disse assim: ó, mister, você tem um setor de espionagem, avisaram-no de que eu vinha cá e você pôs emblema. Ele, não, sempre comigo. E andava em Paris, treinador creio que do Paris Saint-Germain, andava com o emblema do Futebol Clube do Porto na lapela. Isso foi um treinador que nos marcou, mas que ficou marcado também, e não foi aqui que veio ganhar, já tinha ganho noutros sítios, mas a passagem pelo Futebol Clube do Porto marcou profundamente. E marcou também ao Presidente aquela obsessão que ele tinha pelo jogo, lá está, a obsessão das táticas, de em qualquer momento... Só pensava em futebol. Ele tinha uma frase muito engraçada, que quando no dia de jogos diziam-lhe assim: então, mister, como está? Como um alienatório em dia de futebol. Vivia para o futebol. E ele ia no avião, fazia equipas, rasgava os papéis, punha outras coisas. Agora era um profundo conhecedor de jogo. Eu lembro-me, por exemplo, quando fomos jogar a Amsterdão, a Supertaça, que o Mager estava no top, e nós íamos jogar com o Ajax, que era poderosíssimo, com o Cruyff, treinado pelo Cruyff, e ele à noite dizia-me assim: vamos ganhar, senhor, vamos ganhar. E eu disse: sim, mister, claro, não vimos aqui para perder. Eles contam com o Mager e não vai haver Mager, não vai haver lá ninguém, vai haver o Rui. Ele disse: quero o Rui Barros, vai haver o Rui, que vem de trás como uma lebre. E vamos ganhar. E foi exatamente o que ele disse. Os outros nunca perceberam que não havia ponta de lança, e o Rui 3 vezes se isolou, numa delas fez golo. Portanto, era um homem muito inteligente a ver futebol. E muito importante nesta passagem, como o Presidente disse, da escola Pedroto, Artur Jorge, para a seguinte. Ninguém o comparava com os outros,
porque era diferente, era outra nacionalidade, era outro estilo, era outra maneira de jogar, mais direto, mais diferente, mas tinha eficácia e ganhava. E teve aquela célebre questão, que depois ficou conhecida, do Gomes é finito, para no ano a seguir o Quinito vir e era o Gomes e mais 10. O Quinito chegou com 40 anos, lá está, Quinito sentiu essa pressão que o Presidente se calhar achava que já tinha passado com aquele ano de evites, mas que ainda estava lá presente, o Pedroto, Sim, sentiu a pressão, tinha feito um campeonato sensacional no Espinho, que ficou nos primeiros lugares e jogava muito bem, mas não aguentou a pressão, e quando eu recordo-me que eu fui com ele ver um jogo quando íamos jogar com o PSV numa prova, creio que nos campeões, e fui com ele ver um jogo do PSV. E no final do jogo vinhamos a conversar no caminho, eu disse-lhe, Quinito, este jogo passa todo pelo Coleman. Marcando o Coleman, e ele disse, não, eu não sou jogador de marcações, o Porto tem que se impor. E deixou o Coleman na solta e levamos 5-0. E no final do jogo, ainda no balneário, ele disse, Presidente, tinha razão, eu demito-me. Eu disse, não demito nada, você tem é que ganhar e corrigir os erros. Mas ele não aguentou a pressão e pós-jogo da segunda volta, que ganhamos com o Mursa, que era seu adjunto a dirigir a equipa, e ele nem sequer apareceu. Telefonou-me e disse, Presidente, peço desculpa, mas não aguento a pressão. Agora, como ser humano, o Quinito é uma pessoa excepcional. E depois regressa Artur Jorge numa segunda fase, volta a ser campeão, faz uma, eu não gostaria de chamar limpeza porque não é exatamente esse termo, mas uma remodelação do balneário, com a saída de 16 históricos, tinham ganho tudo. Artur Jorge também foi, nessa altura, o Presidente sabia que essa fase ia chegar, os jogadores estavam a atingir 33, 34, 35 anos, e que era difícil tirar esses jogadores também de ânimo leve, porque tinham dado tudo ao clube. Artur também foi escolhido nessa perspectiva, não só de retornar aos títulos, mas de poder ser o ideal para fazer essa renovação. Para as pessoas compreenderem que a renovação não era ninguém que chegava aqui e dizia, estes não quero que são dos outros, não. Eram jogadores que tinham sido dele, que ele gostava, que ele apreciava e que sabia que, como acontece, que felizmente estão na história do Futebol Clube do Porto, unicamente. Foi necessário renovar, e as coisas feitas com ele e por ele tornaram-se mais naturais e até os jogadores as compreenderam. E depois quem fica a ganhar também com isso, porque Artur Jorge cumpre essa missão em 2 anos e meio com uma taça e um campeonato, já com a equipa remodelada, é um treinador, por exemplo, que está aqui atrás de mim, entre estes todos, que é Carlos Alberto Silva, que leva com aqueles jovens jogadores que Artur Jorge tinha começado a apostar, desde o Vítor Bahia, Paulinho Santos, Domingos, Fernando Couto, toda essa nova geração surge nessa remodelação. E, curiosamente, eu falo do Carlos Alberto Silva e até olhei aqui para trás, porque quando olhamos para trás, dizemos assim, o Porto só teve um treinador brasileiro. E parece estranho. E a verdade é que só teve. Carlos Alberto Silva é o único treinador brasileiro que o Presidente... Com o Presidente de 82, ou se quisermos, antes para cá. Só teve um treinador brasileiro com o Presidente. Que foi Carlos Alberto Silva, também uma personalidade muito peculiar, muito extravagante no contacto até com os adeptos adversários. Foi alguém que ganhou muito com essa renovação e soube incluir-se no espírito do Porto, incluir estes jovens jogadores numa mescla com alguns que ficaram naturalmente do passado. Sim, eu conhecia e às vezes falava com ele. Eu creio que ele estava no Corinthians quando veio para cá, tinha feito um grande trabalho, e disse-lhe se quer vir para o Porto, uma hipótese, e ele disse, mas eu estou aqui no Corinthians. Eu disse, você está no Corinthians, fica no Corinthians. E eu disse, eu não estou a convidá-lo, estou-lhe a dizer que tenho vários treinadores no pensamento, você é um deles, diga-me se considera poder vir ou não, para eu não estar a perder tempo, nem você. E ele disse, se eu me desvincular do Corinthians, eu quero ir, então isso agora o problema é seu.
E ele um dia telefonou-me e disse: se for para ir para o Porto, eu estou desvinculado do Corinthians. E veio, foi uma surpresa, mas eu colhi ótimas informações dele em termos de trabalho, em termos de ambição, e foi um treinador muito sui generis, mas que esteve 2 anos e venceu 2 campeonatos. Agora era um homem muito interessante, porque ele gostava de agitar as coisas, e ele dizia-me assim: presidente, se nós chegávamos a qualquer presidente, está muito calmo, não estou a gostar. E eu dizia: ó, mister, não arme confusão. E ele gostava de sentir aquele ambiente hostil, ele delirava com isso, que é certo, que às vezes criava e ganhava, e aproveitava esse ambiente hostil para motivar a equipa. Eu lembro-me de uma ocasião em Alvalade, e ele lá meteu-se com as pessoas, aí era um ambiente, e ele chegou ao balneário e disse: vocês estão a ver? Isto é tudo contra nós, e os jogadores, ganhamos com lá o jogo, e ele era muito engraçado, uma pessoa excelente, e teve êxito, infelizmente já faleceu. O Carlos Alberto Silva, que foi aquele treinador que percebeu o Porto também, porque o Porto é muito isso, e ele conseguiu entender o Porto no início de uma década, que foi uma década em que o Porto ganha 8 em 10 campeonatos, nos anos 90, em que já deixava de ser aquela surpresa dos anos 80, e de repente apareceu aquela equipa ali naquela cidade, já era um alvo a bater. Já era um alvo a bater, e foi importante ter um guerreiro também, não é? Foi importante, porque a equipa pode ter perdido alguma coisa em qualidade, mas em termos de garra e de determinação e de vontade de vencer, foi excepcional, e venceu. E depois de uma passagem de novo por Ivites, o Porto chega a Bobby Robson. Bobby Robson, que está há 2 anos e meio. Naquele primeiro ano vai logo a uma meia final da Taça dos Campeões, ainda com o início em Ivites, e depois que conseguiu esse apuramento com o Feyenoord para estar na primeira Taça dos Campeões, ou da Champions League, e joga a meia final em Barcelona, e depois ganha 2 campeonatos, um deles logo para começar em Alvalade, e a Taça contra o Sporting, o que foi uma espécie de bufetada de luva branca a quem o tinha mandado embora. Robson é uma das personalidades, eu diria, se calhar mais intrigantes, mais interessantes, porque ele tinha o seu quê também de magia para quem via de fora, aqueles treinos, a forma como ele falava com os jogadores nos treinos à vista de toda a gente, ou como lhes berrava de vez em quando. Foi uma personalidade, se calhar, das mais interessantes de analisar no meio disto. Foi muito engraçado. Eu conhecia o Robson de nos cumprimentarmos antes dos jogos com o Sporting, que ele foi sempre muito simpático, e quando ele saiu, ele é despedido do Sporting no avião. Eles tinham ganho aqui ao Zurique e foram jogar Salzburgo, creio que era uma equipa austríaca, sim, mas sim, é com eles. E foram eliminados. Então os sócios, acho que estavam a pressionar: isto não pode ser. Ele chegou ao microfone e disse, o presidente então disse: peço desculpa aos sócios e tal, o treinador está despedido, portanto vida nova e tal. E ele não percebeu. E o Mourinho, que vinha ao lado dele, disse-lhe: olha, mister, acaba de ser despedido. E ele e tinha sido de facto despedido. E estava em primeiro no campeonato. Estava em primeiro. E eu, que era um admirador dele, fui ter com ele. Levei um amigo meu, infelizmente já falecido, que trabalhava na agência Cosmos e que falava muito bem inglês, que eu não falo, e então fomos a Lisboa. Deram-nos a morada dele, nós andamos perdidos lá por Monsanto, e não sei onde, ele descobriu um sítio que ainda não tinha passado Cristo, estava lá a mudar. Chegamos, entramos em casa e vejo o homem a fazer malas. Enche malas, as malas cheias. Eu disse: só que isto está a correr mal, o homem vai-se embora. Isto não está a fazer as malas para ir para o Porto. Então por aqui lá conversamos, não conversamos. Eu disse: mister, quero que você venha para o Porto. Não, Portugal não, loucos. E eu disse: mister, Porto é diferente, você sabe, você vê que Porto tem tido sucesso porque trata bem os treinadores. E ele começou e ligou para a mulher.
A mulher já estava em Londres. Ligou para a mulher e disse-lhe, olha, está aqui o presidente do Porto, o Porto é diferente, ele já estava... E a mulher, não, Portugal não vai, Portugal, vamos embora, temos aqui clubes, tinham clubes já, coisa, mas nós tanto conversamos, mostramos mister, o senhor não pode sair assim do Sporting e não fica na história daqui, não, o senhor tem que mostrar a toda a gente e ao Sporting em particular que o senhor é um grande treinador e isso só pode fazê-lo no Porto. O que é certo é que ao fim de 2 ou 3 horas mais nós viemos ao Porto e já o trouxemos. Deixou lá as malas e veio para cima. E no dia seguinte assinou pelo Futebol Clube do Porto. Ficou a dormir no Holiday Inn em Gaia e assinou no dia seguinte o contrato pelo Futebol Clube do Porto. E foi 2 vezes campeão. Festejou um dos campeonatos, creio que o primeiro, em Alvalade, e eu disse, mister, quem tinha razão? E ele dizia, sim. E pronto, e foi realmente... E ele era um comunicador, as conferências de imprensa dele eram muito ricas, ali a começar a meter umas coisas de português, não é? Depois era engraçado, porque eu levei esse senhor para tradutor e ele falou sempre em inglês. E depois estávamos os dois sozinhos no Holiday Inn e ele começou a falar português comigo. Eu disse, mister, afinal você fala português? Sim, compreendo. E eu até lhe disse, ele depois disse, vou tomar uma bica. E eu disse, mister, falo português, é café, não é bica. E ele riu-se, pronto, e falávamos em português. Agora, para as outras pessoas achavam que ele realmente não falava nada, mas ele comigo falava e eu compreendi, era muito interessante, era um conhecedor de futebol, era uma pessoa que tinha uns treinos fantásticos e motivava. Foi uma pena ter também partido tão depressa, tão cedo, com uma doença terrível. Sofreu muito, mas mesmo assim teve uma capacidade fantástica de reação. Ele teve um cancro assim nesta zona e foi terrível. Tiveram que lhe fazer ali, nem quero falar nisso, mas depois... E ele regressa. Eu ia todos os meses visitá-lo a Londres, e ele a princípio dizia que tinha acabado. E depois começou a aceitar que ia voltar ao Porto, que havia de voltar ao Porto, e voltou ao Porto num jogo que fizemos, creio que em Metz, que ele foi diretamente comigo de Londres para lá e já esteve com a equipa e acabou a época. Curiosamente, Robson muda aqui um paradigma no Futebol Clube do Porto e o que eu creio no futebol nacional. É o paradigma dos relevados. Porque ele, para aquele estilo de futebol inglês, ele passou a querer um relevado que tinha que estar top com a relva curta, que não existia praticamente em Portugal, e a partir daí o Futebol Clube do Porto em primeiro e depois todos os outros foram por aí fora, não é? Sim, agora recentemente em Chaves vimos um relevado magnífico. Naquela altura ir jogar a Chaves era um problema, hoje não, foi dos melhores relevados que eu vi esta época. Portanto, aquele cuidado que ele tinha com os relevados passou para os outros, que perceberam que para jogar bem era preciso ter um bom relevado. Para dançar não pode ter um chão com buracos, senão cai, não é? E era a teoria dele, e com razão. Sem saber, naturalmente, no momento em que começa, com um gol de Rui Filipe, curiosamente, contra o Sporting de Braga, é com Robson que começa o caminho, primeiro do tri, tão desejado, depois do tetra e depois do penta. O primeiro e o segundo, 2 de Bobby Robson, os 2 seguintes de Oliveira. Também uma personalidade diferente, que o Presidente já conhecia como jogador do Futebol Clube do Porto, alguém também extrovertido, eu diria quase ali até chegar um bocadinho ao extravagante em algumas reações. Lembro-me do Oliveira se colocar na luz de joelhos num jogo que o Porto lá ganha 2-0, quando é marcado um penalti sobre os alvites. Era alguém também que entendia, conhecia muito bem a cultura do clube e que não tinha regressado ao Porto desde o verão quente. Eu conheci o Oliveira, que o Oliveira começou a jogar nos Júniors
e muita gente não se lembrará, como defesa esquerdo, era defesa esquerdo, mas depois tinha tanto talento que foi subindo para os lugares onde era preciso ter realmente outra visão do jogo como ele tinha, e foi um jogador fabuloso, foi um jogador extravagante, como disse, foi um jogador irreverente, mas com um talento fantástico, dos maiores jogadores que eu conheci no Futebol Clube do Porto. E mesmo como jogador, eu sentia que ele, dentro do campo, por exemplo, no tempo do Pedroto, ele era um prolongamento do Pedroto dentro do campo. E eu lembro do Pedroto dizer assim: este miúdo vai ser um grande treinador, porque ele às vezes, ele mesmo tomava as decisões de alterar posições, e entretanto ele seguiu a sua vida, foi selecionador nacional, onde fez um bom trabalho. O Robson saiu, que quis sair porque foi para o Barcelona, que lhe deu umas condições incríveis, e eu disse assim: temos um indivíduo da casa que está a fazer um bom trabalho, que é selecionador nacional, que gosta do Porto, e mal acabou, até a verdade é que nem foi mal acabou. Quando fui ver um dos jogos da seleção, disse-lhe: oh, António, você tem contrato para o ano, então não assino com ninguém sem falar comigo. E eu, combinado, marcamos logo, quando acabar o campeonato, vamos almoçar. Fomos almoçar à Fundação Cupertino Miranda. E eu disse-lhe: olha, eu disse-lhe isto, o Robson vai sair, ninguém sabia, o Robson vai para o Barcelona, eu quero que você... Agora, atenção, nós estamos à beira de uma coisa que nunca conseguimos, nem no tempo que vocês chegavam estivemos à porta, mas não entramos, não nos deixaram entrar, que é vencer o Tri. Ele disse: presidente, vamos para a frente. Vencemos o Tri, num jogo em Guimarães fantástico, depois vencemos o Tetra, e ele depois resolveu seguir a vida dele, e foi para a seleção, tinha vindo da seleção, e foi de facto o homem que conseguiu alcançar o tal Tri que todos nós sonhávamos. Ainda abriu as portas para o Penta, porque ganhou o Tetra. A imagem de António Oliveira, de charuto na boca no final desse jogo em Guimarães, que o Porto ganha 4-0, abraçado ao presidente, é o Oliveira. Exatamente. Agora, o Oliveira tinha uma percepção de como ia ser o jogo, e sobretudo tinha uma grande intuição para alterar não só no que diz respeito às substituições, como até o próprio jogo. Não vou dizer que o Oliveira foi um dos grandes treinadores que eu conheci a treinar, porque a treinar conheci três, que foi o Pedroto, o Bobby Robson e o Sérgio Conceição atualmente. Durante a semana a treinar, não é que fosse mau, porque se for mau não consegue ganhar ao domingo, mas não era aquilo que se pode dizer fantástico. Agora, nasceu para o jogo, na visão de jogo, nas substituições, na tática, top. Ironia do destino ou não, havia de ser alguém que tinha falhado o Tri como jogador, alguém que era da escola Pedroto a conseguir o Tri como treinador. É verdade. Lembro em Guimarães perfeitamente disso, que demos um abraço, porque ambos estávamos frustrados, porque tivemos à beira, eu como diretor de futebol e ele como jogador, de ganhar o Tri, e só não ganhamos, toda a gente sabe porquê, não vale a pena agora estar a bater no ceguinho. Presidente, fechamos a primeira parte desta nossa conversa, precisamente aqui. Vamos já depois, na segunda parte, falar do Penta para a frente, porque muitos campeonatos foram ganhos por estes treinadores que aqui estão, campeonatos nacionais e também provas internacionais. Continua connosco, naturalmente, para a segunda parte da entrevista, ou desta conversa sobre os homens do Presidente, com o Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. Que vem a caminho do pavilhão